Amém. Tá comigo, vai? Fica à vontade, Edivaldo, está nas suas mãos. Tá bom. Então, mais uma vez, boa noite a todos, a paz de Cristo a todos, né? Como o Avaí já comentou aí, nas quarta-feiras, nós temos tirado lições em algumas passagens, alguns trechos da Bíblia, né? Falando sobre a presença de Jesus, né? Em algum lugar, em determinado local, ou na vida de uma pessoa, o que aconteceu de extraordinário, de excepcional ali, com a presença de Jesus, né? A primeira aula, como o Avaí falou aí, nós vimos, né, Jesus trazendo alegria e satisfação à alma daqueles dois discípulos lá caminho de Emaús, né? Na segunda aula nós vimos a presença de Jesus fazer o melhor acontecer, né, em Caná da Galileia, na festa de casamento, transformando a água em vinho e evitando assim, né, uma vergonha para aquele noivo ali, né? E a semana passada, né, nós vimos, né, na terceira aula, a presença de Jesus transformar tempestade em bonança, né? Quando os discípulos estavam lá no barco, Jesus estava dormindo e tal, enfim. Hoje, na quarta aula, nós vamos falar, né, sobre a presença de Jesus que liberta o oprimido e socorre o aflito. Talvez aqui a gente não tem pressa, como eu falei, né? Se não der tempo de acabar, não tem problema, teremos outras quartas-feiras, se Deus quiser, e a gente continua de onde parou, né? Mas eu vou ler um texto, né, para a gente entender que mesmo Jesus tendo escolhido, capacitado, posto a mão sobre alguns dos seus discípulos e apóstolos e pedindo, né, dando poder para eles, que eles fossem, né, e pregassem o evangelho, e curassem enfermos, e expulsassem demônios. Em alguma situação, né, em algum momento, eles se depararam com uma pessoa em que eles não puderam fazer isso, né? E esse é o ponto que eu quero pegar, né? Porque há coisas na vida do ser humano que só Deus, só Jesus pode fazer. O texto está, eu vou escolher Marcos, né? Está nos Evangelhos Sinóticos, está em Marcos 9, 14 a 29. Eu vou ler na NVI, e nessa versão aqui está escrito assim, Marcos 9, 14 a 20, até o 29. Ou até o 26, solta, já dá para a gente entender bem. Todos acharam aí? Estão todos com a Bíblia? Eu vou ler aqui. Ó. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor dele e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, ô geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Tragam-me o menino. Então eles os trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, irmãos, esse trecho mostra, né, essa história, né, desse jovem possuído por demônio, né, que era lançado no fogo e na água. E o pai do jovem pediu socorro aos discípulos de Jesus, mas eles não puderam expulsar. Então, aquele pai aflito, vendo Jesus, lançou-se aos pés dele, pedindo socorro, né? E Jesus pergunta, né?
se ele crê, né? Primeiro ele diz, se podes, né? Aí Jesus diz, se podes, né? Essa é uma maneira, né, da gente entender que muitos falam que às vezes a falta de fé atrapalha, né? Por não crer, muitas coisas às vezes não acontecem na vida das pessoas porque elas não creem, né? Então, né, Jesus também repreendeu os seus discípulos, chamando até quando homens de pequena fé, né? Mas logo em seguida eles vão perguntar a Jesus por que eles não conseguiram expulsar, e Jesus vai dizer, olha, essa caça de demônios só com jejum e oração não é tão simples assim. Então, tem muitas coisas, né? Esse é o ponto que eu quero pegar, né, irmãos? Que na vida do ser humano, nem mesmo os discípulos de Jesus, né, puderam fazer. E o ponto que eu quero pegar, que nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, e que nenhum homem pode fazer, só Jesus foi capaz de fazer, né, foi trazer a salvação para a humanidade. Né? Nós sabemos, né, que a Bíblia diz lá em João, né, porque Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha salvação. E de pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado, será salvo. Paulo diz, né, não me envergonho do evangelho, que é o poder da salvação para todo aquele que crê. Então, a salvação, ela está em Jesus. E por mais que eu tente, né, qualquer ser humano, tentar conseguir a salvação por seus méritos, por força própria, sabe, não vai conseguir. Nós sabemos que tem pessoas que dizem assim, olha, eu não preciso de Jesus, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, né? Enfim, eu não pratico, mas a salvação, ela está em Jesus. E aí, a pessoa que leva o evangelho, a pessoa que é um enviado de Deus para levar essa mensagem, né? Ela não pode ser uma pessoa sem fé. Ela não pode ser uma pessoa que tem dúvida da salvação. Porque como é que eu posso convencer uma pessoa de que a salvação está em Cristo, eu estou levando a mensagem de Jesus e eu mesmo não acredito, né, na salvação? Tenho dúvidas se você salva ou não. E a pessoa que vai receber também Jesus, ela tem que acreditar que Jesus é a salvação, que Jesus é o Messias, é o enviado de Deus, né? Vocês lembram do jovem rico, a história do jovem rico? Ele chega diante de Jesus, pergunta o que tem que fazer para ser salvo. Jesus vem perguntando, vem falando. Aí Jesus fala para ele que falta-te algo, quando ele diz que todas essas coisas eu tenho observado, tenho feito na minha vida. Aí Jesus fala, falta-te algo, vende tudo que tem, me dá, né, distribui com os pobres. Ele foi embora triste, porque era muito rico. E aí Jesus, né, diz, ó, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, os discípulos de Jesus se espantaram, né? Porque para eles, né, o rico, para os judeus, ele era um abençoado. A pessoa que prosperava era uma pessoa abençoada. Aí eles disseram assim para Jesus, se é assim, quem pode ser salvo? Ou quem pode salvar-se? Né? Surama, boa noite, seja bem-vinda. A Surama é minha gerente, Boa trabalha comigo noite. lá, tá? E então aí Jesus fala para os discípulos, né? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então é impossível o homem salvar-se, né? Por si só, com seus méritos, né? Com suas obras, com aquilo que ele pratica, se ele não crer ou não entregar a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, né, irmãos? Com relação a talvez vocês queiram perguntar ou falar sobre essa coisa, por que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, né? Porque realmente fica assim, né? Interessante, ó. Marcos 6:27, se você voltar um pouquinho aí, ó. Marcos 6:7, vai dizer assim, ó. Jesus, Marcos capítulo 6, verso 7, diz assim, ó. Acho que eu estou precisando trocar o óculos. Chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los de dois em dois,
e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos, né? E aí, em Lucas 10, 17 a 20, eu não vou abrir lá, mas quando eles, você pode abrir e conferir depois, quando eles voltaram dessa missão que Jesus enviou, eles voltaram muito alegres, porque aí eles se aproximaram de Jesus e disseram assim: olha, curamos enfermos, expulsamos demônios, todos eles, né, nos obedeciam. Aí Jesus diz: alegre-se, não por ter expulsado o demônio, não por ter feito isso, alegrem-se por ter o nome de vocês escrito no céu, né? Então, o poder é de Deus, pertence a Deus. Talvez Jesus, como ficou muito tempo ensinando a seus discípulos, colocou, vamos dizer assim, essa trave aqui, para que o homem, como Paulo disse que foi dado um espinho na carne dele, para que ele não ficasse soberbo pelas coisas que fazia e entendesse que o poder vinha de Deus, né? Talvez aqueles tenham aprendido essa lição, né? Que o poder pertence a Deus, né? Lá em Marcos 9:38, quando eles voltavam também dessa missão que eles foram para expulsar demônios e curar as pessoas e falar de Jesus, eles disseram para Jesus: mestre, vimos um que expulsava demônio em teu nome, mas ele não faz parte do nosso grupo e nós o proibimos. Aí Jesus repreendeu eles: não, não, não. Né? Então, o poder é de Deus. Essa pessoa, com certeza, já tinha ouvido falar de Jesus, acreditou, né, que em nome de Jesus, né, ele poderia fazer, né, o Jesus, através dele, pela crença que ele tinha em Jesus, que é isso que eu entendo, né, irmãos? Não somos nós somos um vaso na mão de Deus, e quando nós entendemos que o poder pertence a Deus, e o querer e o realizar pertence a Deus, não é a nós, não é nós. O poder é de Deus. Então, aqui, eles puderam aprender essa lição. Olha, vocês vão orar, vocês vão, sabe, e pedir, se vocês tiverem fé, como Jesus falou ali, e disser para essa montanha, saia daqui, ela vai sair. Mas tem coisas na vida que só Deus. Por isso que eu estou colocando mesmo Jesus tendo falado: vocês vão poder fazer, vocês vão poder. Sim, você vai orar, vai ter pessoa que vai ser curada, vai ter pessoa. Sim, mas, gente, qual é, por isso que eu estou colocando esse ponto, qual é a coisa mais importante na vida do ser humano, se não a salvação da alma? E isso nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Edivaldo, nem ninguém pode fazer. Só Jesus. Só Jesus. Os discípulos, os apóstolos receberam o poder para expulsar demônio, para curar. Tem pessoas com dom de cura, tem pessoas que, sabe, mas é Deus. O poder pertence a Deus, né? Então, por isso que, né, Aline, você colocou aí que às vezes pessoas, né, decepcionadas com, com alguns mensageiros da palavra de Deus, né, oferecendo coisas que não pode dar, dizendo: venha para cá que você vai ser curada, venha para cá, enfim, né? A certeza que nós temos é da salvação, e ela só é encontrada em Jesus. Então, tem muitas pessoas que se acham cheias de poder, que se acham cheias de autoridade, cheias de sabedoria, mas na hora de resolver o problema, eles não conseguem. Porque somente Jesus pode resolver algumas coisas na nossa vida. Ou todas as coisas, né, se assim ele o quiser. Porque a ninguém foi dado poder senão a Cristo. Tanto no céu, como na terra, ou em qualquer outro lugar. Mas para que a pessoa receba, né, a salvação, ela precisa aceitar Jesus. Isso pastor nenhum pode dar, volta a falar. Isso apóstolo nenhum pôde fazer, né? E então, irmãos, o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele tem uma necessidade de Jesus na vida dele.
ele tem um vazio na vida dele. E esse vazio só é completo quando ele aceita Jesus, porque no batismo ele recebe o Espírito Santo de Deus. E aí ele se preenche do poder de Deus, né? E Deus vai passar a usar a cada um conforme os dons que ele vai distribuir para cada um. Mas sempre lembrando, somos todos iguais no reino de Deus. Ninguém é maior que ninguém. Pode realizar, pode fazer o que quiser, como alguém diz que faz, ou enfim, somos todos iguais. Tudo vem de Deus, tudo é para ele e para a honra e glória dele. Irmãos, algum comentário até aqui sobre esse fato, sobre esse episódio desse endemoniado que os discípulos não puderam curar, mas que com a presença de Jesus, né, socorreu esse pai aqui, né, dando essa alegria a esse pai, socorrendo esse filho, né, dessa opressão, né? Nós vimos aí, né, Jesus assim um pouco indignado, né, com a forma que o pai chega diante do filho, de Jesus, talvez porque ele já levando a situação para os apóstolos não resolvendo, né? Ele também tivesse achado que Jesus também não pudesse resolver. Ele chega de uma forma assim: se podes, né? Ajuda-nos. Aí Jesus diz assim: como assim, né? Como assim se podes? Você não acredita que eu posso fazer isso? Né? Então, irmãos, nós, quando formos levar, ou quando nos dirigirmos a Deus em oração, devemos colocar o nosso problema diante de Deus, confiando que Ele pode resolver, se assim o quiser. Né? E na certeza de que Ele sabe o que é melhor para nós. Até mesmo, né, se a resposta não for do jeito que nós esperamos. Né? Porque muitas vezes, né, temos a tendência de achar que sabemos o que é melhor para nós. Mas quem sabe o que é melhor para nós é Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Aí, irmãos, tem mais dois casos que a gente poderia depois estar relatando, mas eu queria ouvir comentários dos irmãos ou perguntas sobre esse episódio. Fale, Joel. Eu fico imaginando assim, né, irmão? Talvez aquele pai, ele nem queria ir mais lá falar com Jesus, né? Porque os discípulos não tinham resolvido o problema dele. E talvez cercado por muitas pessoas, até pessoas que não era mesmo, que já não pertencia nada a Cristo, pessoas que era contra. Não adianta você ir mais lá. Na Bíblia não está escrito isso, mas a gente deduz que ele já passou por esses problemas, né? É a mesma dificuldade, então, como a irmã Aline falou, das pessoas que hoje estão feridas por causa de maus pastores, maus pessoas que conduzem o rebanho de Cristo, e essas pessoas têm dificuldade. Eu tenho pessoas tem pessoas na nossa família que, assim, que é da família da minha esposa, que aconteceu isso e está ferida. E é difícil a gente levar a palavra para essas pessoas. E a gente tem que ter muita sabedoria, porque a gente tem que oferecer só a salvação, só oferecer Jesus. Não adianta a gente levar outras coisas, outros assuntos, oferecendo coisas que nós não vamos cumprir, porque quem faz tudo é Cristo, né? Então não adianta a gente ficar oferecendo, vai lá porque você vai ser curado, vai lá porque... Não, jamais nós devemos fazer isso. O nosso dever é anunciar a Cristo. Ele sim, como o irmão Edvaldo acabou de falar, ele sim tem o poder de curar, de fazer o que ele quiser, de falar através de qualquer pessoa. Ele tem o poder para tudo isso. E nós simplesmente obedecemos o que ele manda, né? É uma grande lição para nós. Antes do Sérgio e a Aline, só assim, né, Joel? Isso que você falou é importante, porque é assim, pessoas dão testemunhos que foram curadas, né? E eu não quero duvidar que elas foram curadas. Por isso que eu estou colocando, né, a questão do... Tá bom, aquelas pessoas que, por exemplo,
os 10 leprosos que Jesus curou. Só um voltou para agradecer. A Bíblia não fala, será que os outros foram salvos? Será que esse, né, tudo leva a crer que entregou a sua vida a Jesus, entendeu, né, que eu posso ter a cura física, né? Eu era coxo, passei a andar, eu era cego, passei a enxergar, né? Mas se eu não aceitei Jesus, né? Se eu não entendi o propósito para o qual Deus enviou Jesus, né? Eu não tenho a salvação. A salvação é só em Cristo e precisa, né, a pessoa acreditar nisso. Né? Muitos vieram até Jesus, a gente sabe lá em João 6,5, eu sei por que vocês estão aqui porque vocês comeram pão, vocês se saciaram, vocês, enfim. E aí, com relação a isso, né, Joel, a gente sabe, né, que Jesus, né, só naqueles dias lá, muitos vão me dizer assim, Senhor, mas não foi em teu nome que expulsamos demônios, não foi em teu nome que fizemos tantos milagres e tal. Jesus vai dizer, afastai-vos porque eu não vos conheço. Sérgio? É só um destaque importante, né? No versículo 17, Jesus, ele, na verdade, o destaque aqui importante é que estavam lá os discípulos de Jesus, os escribas, Sim. E o pai desse garoto, né, e o garoto lá, todo mundo discutindo, né, e a gente já sabe as discussões dos escribas, né, todo mundo ali discutindo, e aí, por que ele tá assim, né, quem pecou, né, que era aquela discussão que não é novidade para a gente. E enquanto eles estavam ali discutindo, né, para tentar entender o que estava acontecendo, Jesus deu a grande lição, né, que você destacou bem, irmão Edivaldo. Era para eles estarem fazendo jejum e oração. Não era para ficar discutindo, estava todo mundo discutindo e o homem lá cheio de problema, desde a infância, aquele garoto lá sofrendo, né, por aquela possessão, e ao invés dos discípulos estarem ali orando, né, porque o que a fé faz, né? Exato. A fé, ela produz atitude, né? Sem fé, né, sem obras, a fé é morta. E Jesus deixou isso muito claro, né? Tanto que ele finaliza o texto dizendo, olha, isso sai apenas por jejum e oração. O que vocês estão fazendo discutindo, ao invés de estarem se reunindo para orar por esse garoto? Né? E às vezes nós somos assim também, né? Às vezes a gente está discutindo tantas coisas, a gente está colocando tanta dificuldade, tentando entender tanta coisa, a gente às vezes não tem que entender nada, tem que confiar em Deus, porque para ele tudo é possível. Né? Então a gente tem que estar, ao invés de estarmos orando e jejuando e nos dedicando, a gente está discutindo coisas inúteis. Né? E eles estavam aqui discutindo coisas inúteis, ao invés de estar orando, indo direto ao assunto. Né? Então isso é um destaque importante para o texto. Exato. Já passo para você, Aline. Hoje até falei com a Surama, né? Quando alguém pergunta assim, lá na igreja de vocês, eu digo, igreja de vocês, entre aspas, igreja de Cristo, eu sempre falo, a igreja não é minha. Lá vocês expulsam demônio? Eu falei, não. Como assim? Eu falei, não, ele não entra lá. Não precisa expulsar, o demônio não entra na casa de Deus. Mas é brincadeira, fala, Aline. Eu fiquei aqui pensando, né? Tomé andou com o próprio Jesus, viu ele, e enquanto não viu, né, a marca na mão dele, Tomé totalmente incrédulo ali, andou com Jesus, quem dirá nós, né? Então, a gente vê pessoas que não acreditam porque não estão vendo. Então, se não vê o acontecer, mas também não se posiciona, não abdica, não renuncia, quer ver tudo pronto, mas não quer fazer nada para isso. Tampouco crê, que é o principal, não crê. Só quer a coisa pronta, né? É bem mesmo, só se aparecer aqui que eu vou crer. Sobre essa questão de expulsar demônios, né? Eu escuto isso sempre. Como é que funciona? Mas vocês não têm pastores? Mas lá tem revelação? Por que as pessoas não estão conhecendo a Cristo, não estão crendo em Cristo? Porque o mundo está sendo tomado, devastado por profetadas. As pessoas estão correndo atrás de profetas, né? Profetadas. É revelação, é mistério, falar em línguas. Não é assim. Então, como que essas pessoas vão conhecer a Cristo e tão pouco a salvação? Então, eu tenho esse grande problema de, às vezes, conseguir me expressar para as pessoas. Mas não tem revelação, então eu não vou lá, não. Ai, que bom, né? Mas eu fico triste depois. Senhor, não posso pensar assim. Mas é porque são pessoas que não estão procurando Jesus.
estão procurando soluções imediatas para problemas delas, né? Eu fui assim também, eu ficava correndo atrás de profetada, de entender o que eu sonhei, o que Deus estava falando comigo. Nem era Deus nada, era tanta coisa bagunçada na minha mente, que se eu não tivesse colocado o pé no freio, eu nunca teria conhecido a Cristo, porque eu estava esperando soluções, queria ver as coisas, né? Eu fui Sim. Tomé também, né? Então, esse é o comentário que eu queria falar, que nessa história eu só vejo Tomé. Revelação na Igreja de Cristo tem, né? É a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus revelada, né? Então, o servo do Senhor já anda com a Bíblia, já anda com a revelação de Deus para todos, né? Enfim, é assim que eu entendo. Mas eu sei que as pessoas falam quando elas querem saber sobre revelação, na verdade, elas querem adivinhação, né? Elas querem saber, né, qual é o futuro. E o futuro é vida ou morte, né? Só há dois caminhos, irmão. A Bíblia ela deixa bem claro com relação a isso. Agora, se você quer saber como é que você vai prosperar, como é que você vai fazer, também tem lá na Bíblia, né? É buscar o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, a palavra de Deus revelada para nós, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que, às vezes, muita gente, né, quer além do necessário, né? Quer esbanjar muita coisa, né? E mais alguém? O outro trecho que eu ia falar, Sérgio, é exatamente como você falou aí, né? Com o cego de Jericó, né? Os discípulos perguntando, porque ele nasceu em pecado, porque, né? Enfim, né? Então, e também aquele daquela mulher, né? Aquela cananeia ou cananita, né? Não sei como alguns falam, né? Que ela perturbava, gritando, né? E os discípulos de Jesus, né? Ali ficaram incomodados e irritados com o grito daquela mulher. Mas ela sabia, ela tinha fé, ela acreditava que Jesus poderia resolver o problema dela, né? E isso não fez com que ela desistisse, que ela parasse de clamar e que ela parasse de buscar o Senhor. Então, né, irmãos, diante dessas duas histórias, diante também desse pai que foi levar o filho para os discípulos, depois para Jesus, nós vamos muitas vezes nos deparar, talvez até com, né, como você colocou, de pessoas que dentro da igreja, ou dizer que está dentro da igreja, que também são servas do Senhor. Olha, eu já passei por isso, já orei, já pedi a ele. Não adianta, isso que você está tentando fazer aí, você sabe que não, né? A gente sabe que não. Que quando a gente confia e coloca diante de Deus, a resposta vem. Jesus socorre o aflito. Jesus socorre, liberta o oprimido, né? A gente sabe, né? Conhecer a verdade vos libertará. Agora eu tenho que estar aberto, né, para isso. Eu tenho que abrir a porta do meu coração para que Jesus entre e transforme a minha vida, faça mudança na minha vida, sepulte o velho homem, né, e faça com que eu me torne uma nova criatura vivendo em novidade de vida. Irmãos, mais algum comentário de alguém? Ô, Edivaldo, Diga. Os irmãos já fizeram excelentes comentários aí, inclusive a questão da oração que eu ia comentar, o Sérgio falou sobre oração, e tem situações que nós temos que ficar atentos. Há muito se fazer na igreja, no serviço, para as pessoas, e às vezes nós gastamos tempo aí nas discussões, nos disse-me-disse, e ao invés de falar com Deus, pedir ajuda a Deus, conversar com Deus, todo plano, todo propósito, todo projeto deve se passar pela oração primeiro, falar, sei que Deus já sabe do que a gente está para fazer, mas Ele quer ouvir a gente, Ele se agrada em nos ouvir. Mas eu quero trazer aqui uma parte muito bacana aqui desse homem, porque aqui tem várias, como você falou, tem várias lições, né? A pergunta dos discípulos, por que a gente não conseguiu? É porque muitas das vezes a gente está intertido. Estou falando de nós, não dos discípulos. Nós estamos tão preocupados com outras coisas, ou com os resultados antes da oração, que não vai conseguir. Se a gente vai para Deus e coloca na mão de Deus, olha, eu estava olhando aqui o texto que você acabou de ler, poxa vida, quando o moço chega e vai para Jesus, e ele pergunta para Jesus, né, se você pode fazer alguma coisa, então você já vê ali que havia um questionamento. Mas o que aconteceu com aquele menino?
No versículo 21, Jesus pergunta, né, para o pai dele, há quanto tempo isso acontece? O próprio Jesus fala, desde a infância. Mas olha que interessante o versículo 22. Eles tentaram tirar esse espírito, lançando o menino no fogo, na água, para tentar destruir o espírito. Imagina como é que estava esse menino para esse pai. Porque logo em seguida, quando Jesus pergunta, você crê? O pai responde com lágrimas. Eu creio. Então, quando Jesus ordena para o espírito sair, o menino fica lá como se tivesse morto. Aí Jesus, de novo, pega o menino pela mão e ele levanta. A atitude desse pai de ir para Jesus com lágrimas, depois de ter tentado tudo, é como aquela mulher que você falou lá, né? Depois de 12 anos tentando, depois de não sei quantos anos tentando, e a hemorragia lá saindo, e ela vai e toca em Jesus. Quando nós vamos para Jesus com sinceridade, porque ele não tinha tanta fé assim, né? Porque ele mesmo fala, né? Se o senhor pode, com humildade. Aí depois ele fala, me ajuda na minha incredulidade. Nós temos que ter coragem, porque às vezes nós não temos fé, não temos tanta fé assim. Alguém já ensinou pra gente, né? Se a gente chegar no tamanho do grão de mostarda, o próprio Jesus falou isso, mas nós já aprendemos aqui nas nossas aulas de online aqui, né? Então, pedir para Deus, falar, olha, me ajuda. Muitas das vezes eu quero, mas eu mesmo não estou acreditando. Já tentei de tudo. E o Senhor pode, como o Sérgio acabou de falar, né? O que é impossível para a gente é possível para Deus. Basta a gente realmente ter fé e ir para Ele, orar, jejuar. Se fala tão pouco em jejum nos dias de hoje. Se falamos pouco, nada estamos fazendo. Precisamos mudar isso. Orar mais, jejuar mais, realmente nos colocar nas mãos de Deus para que Ele faça. Porque de nós mesmos. Sim. E esse texto é um texto realmente de muita discussão entre muitos, né, pastores, ou enfim, na questão de expulsar demônio, nessa questão, né? E nós sabemos, né, Sérgio, e os irmãos também que têm lido o Velho Testamento, que tem, né, que muitas coisas, né, aconteceram para que se cumprisse as profecias, né? E também outras para que se manifeste em Jesus a glória de Deus. Mas nós sabemos também que muitas coisas depois cessaram, né? E que aí eles não querem aceitar isso daí, né? Então, né, por isso que eu falei, quero pegar o ponto que não cessou, que é a salvação. Jesus continua, a gente está vendo, né, nos estudos de Atos, Jesus continua atuando, agindo, fazendo milagre através dos apóstolos, né? Continuou ali através da igreja e tal, tudo mais. Mas o ponto principal, é isso que eu quero dizer, meu irmão, do que adianta, né, Sérgio? Tá lá, Coríntios, que você gosta também, né? Se a nossa, se a nossa, como é que é? Pode falar o versículo lá de Coríntios 15, né? Se a nossa esperança em Cristo é somente para uma cura de um câncer, é somente para abrir uma porta para arrumar um emprego, é somente para que eu tenha um carro novo, é somente para restaurar o meu casamento. Como se promete por aí, sabe, irmão? O texto não está dizendo isso lá, mas eu estou aqui, né, de uma certa forma, colocando, né, o que as pessoas colocam. Nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque adianta eu ganhar tudo isso. Do que me adianta eu ganhar tudo isso? Agora, é claro, é lógico, eu também sempre tenho falado aqui, os irmãos têm falado, a Igreja de Cristo fala isso, que aceitar Jesus também não é viver uma vida miserável. Afinal de contas, a igreja está aí para isso, para levar os fardos uns dos outros, socorrermos uns aos outros nas necessidades, nas dificuldades, em tudo, né? Isso é a igreja. Né? Então, esse é o propósito da igreja, né? Socorrer, como nós vimos ontem, né, Sérgio, lá, né, no caso de Paulo, né, a igreja socorrendo, a igreja protegendo, o Jason, né, até apanhando, porque foi lá dar cobertura para Paulo, mas ele não estava preocupado com isso. A preocupação dele era ajudar um servo do Senhor. E Jesus disse, se derem um copo de água a um desses pequenininhos, receberei a recompensa de vocês no céu. Fala, Sérgio. E que coisa, né, irmãos? Quantas pessoas Jesus curou? Muitas pessoas. Mas nem todas essas curadas tiveram uma vida transformada. Perfeito. Jesus curou por misericórdia.
Sim. E eu estou falando de cada um de nós. Muitas vezes a gente apela tanto para Cristo, para que ele faça uma mudança na saúde, faça uma mudança num problema que a gente tem, mas muitas vezes a gente continua vivendo uma vida miserável, de mentira, de Perfeito. impureza, de falta de compromisso, de não se responsabilizar pela educação dos filhos, de não viver uma vida correta, de ter um nome limpo, de pagar as dívidas. Parece que a gente está tão preocupado com tantas coisas sobrenaturais que a gente termina esquecendo das naturais. E muitas vezes a maior doença que a gente tem, que Jesus disse mesmo, né, é o pecado. É errar o alvo, é viver uma vida totalmente diferente daquilo que agrada a Deus. Então, por que a gente pede tanto a Deus e se empenha tanto, até jejuamos e orando por tantas curas, mas a gente não se condói tanto, não se incomoda tanto com o próprio pecado. O pecado é que tem que nos fazer chorar amargamente. Quantos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, perdoa os meus pecados? Quantos? Quantos? Mas muitos a gente vê relatos dizendo, Jesus, cura meu filho, cura minha filha morreu, meu filho é cego, meu filho está endemoniado, E por isso que Jesus fala tanto, sabe? E tantas coisas Jesus fala para a gente tomar mais cuidado com a nossa vida. O corpo vai ficar e o espírito vai se apresentar a Deus, vai apresentar o quê para o Senhor? E esta é a verdadeira mensagem do Evangelho. Vidas transformadas. O arrependimento, que é maior cura do que o perdão, não há cura maior do que o perdão. Nenhuma. E os discípulos aprenderam a lição, né? Porque, apesar que Paulo não foi testemunho ocular de Cristo, né? Mas ele também teve a presença do Espírito, né? Instruindo e ensinando, né? Mas Pedro realizou milagre, né? E a gente sabe, né? Eles vieram, quando Pedro fazia isso, se ajoelhava diante de Pedro, e Pedro, levanta-te que eu sou um servo igual a ti. Né? Hoje, dificilmente, esses pregadores que dizem que fazem milagre, né? Eles adoram, vamos dizer assim, né? Que as pessoas digam, né? Que fulano pôs a mão no meu filho e curou, ciclano, tal igreja, tal lugar, enfim. Né? A gente sabe que não, é o poder de Deus, quem cura é Deus, né? Não, né? Mas as pessoas têm buscado exatamente isso que o Sérgio falou, né? Infelizmente, as pessoas têm de buscar o aqui e o agora, né? Um conforto para o corpo físico. E eu gosto muito, né, Sérgio? Eu aprendi na tua aula aí também, né? Quando você citou. A gente não vê os apóstolos ali orando e pedindo para tirar o problema, né? Para tirar a perseguição, né? Mas para dar força, né? Para seguir em frente, né? Para dar coragem, né? Enfim, muitas coisas eles vieram aprender. A gente vê depois da morte e ressurreição de Jesus, como eles realmente aprenderam só depois de terem recebido o Espírito Santo de Deus. Fala, Joel. A gente vê que em João 17, a oração de Jesus, pedindo para que Deus livrasse do mal. Jesus não orou pedindo para que Deus tirasse nossas cargas, tirasse nossa doença, não. Né? Ele orou para que Deus nos livrasse do inimigo, de nós perdermos a nossa salvação. Essa foi a oração de Jesus, né? Sim, não temo que mata o corpo, né? Não tema isso, não tema aquilo, né? Mas temo aquilo que pode levar o corpo e a alma para o inferno. Muito bom, Jair, bem lembrado. Avaí? Então, o Sérgio falou sobre o perdão e me reporto de novo, né, ao arrependimento. São assuntos que têm que ser temos que trazer para a igreja. No próximo domingo agora, eu estou aplicando o alicerce sólido, e a matéria é exatamente essa, a promessa do perdão dos pecados. Mostrar para a igreja, né? Primeiro a gente tem que ensinar a respeito do arrependimento, que foi a mensagem que João Batista trouxe, Jesus trouxe, e falamos do novo nascimento, e a gente tem algumas promessas feitas por Jesus, e uma delas é o perdão dos pecados. Mas olha que interessante o que o Sérgio falou. A gente precisa ir para Jesus e pedir perdão. A gente precisa ensinar a igreja a pedir perdão. A gente precisa ensinar as pessoas a reconhecer que a pior doença é o pecado, porque ela gera morte.
qualquer situação que você tiver no seu corpo aí, talvez você perca só um membro, ou parte de um membro, mas o pecado vai te fazer perecer eternamente no inferno. É outro assunto que nós trazemos na igreja, o inferno. Falamos muito do céu e pintamos o céu. Fazemos o céu, corremos para o Apocalipse, né? Mas olha para o céu e não vê lá meu filho. Ou minha esposa olha para o céu e não me vê, porque eu não aprendi o arrependimento ou o perdão. O céu agora já não está tão bonito, tá? E sempre vai continuar bonito, claro, mas para um pouquinho, olha para o céu e vê as pessoas que você mais ama não estão lá. Ou aquelas que você poderia ter falado sobre o arrependimento e perdão com ela. Então, Sérgio, obrigado por ter lembrado. Temos que falar sobre perdão, porque as pessoas foram curadas, nós fomos curados, e às vezes não somos transformados por não reconhecer que precisamos arrepender do perdão de Deus. Exato. Muito bom. E sempre, né, Resistimos. irmãos, sempre lembrando também, né, nós já falamos outras aulas sobre isso, o Sérgio também já falou, acho que o Avaí também e outros irmãos, que nós não estamos dizendo aqui que não devemos cuidar dos nossos corpos, né? Que o corpo não é isso, né? A gente não pode ser relaxado, né? Afinal de contas, é templo do Espírito Santo de Deus, né? Então, temos que cuidar dos corpos, sim, né? Temos que ter higiene, temos que ser... Enfim, já tivemos outras aulas sobre isso, né? Para não dizer assim, olha, participei de uma aula e o Edivaldo falou que isso aqui não importa, não, sabe? Não temos que matar, enfim, não é isso, né? Não é isso. A gente tem que ter esse entendimento, tem que ter essa sabedoria, né, de cuidar do corpo, alma e espírito, porque tudo pertence a Deus. É isso, irmãos, né? Da minha parte, obrigado a todos. Se mais alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se ficou alguma dúvida, se ficou claro, pode ficar à vontade. Não, dúvida não ficou, não. De coração, a presença de Jesus faz todas essas diferenças. E ressaltando, né? Nós precisamos, irmãos, experimentar a alegria, né, da paz, por causa da salvação. Precisamos ter segurança por causa de uma mudança de vida. Precisamos ter a certeza, porque Jesus, né, não só a presença, mas o amor de Deus na pessoa de Jesus, que foi entregue por cada um de nós, é para que pudéssemos ter essa certeza. Eu sei que muitas das vezes nos falta fé. Então vamos para Jesus, vamos pedir, me ajuda, como esse moço fez. E Jesus não só o ajudou na fé dele, como curou o filho dele, livrou o filho dele. Você falou, né? A presença de Jesus liberta. Então livrou o menino daquela... Olha quanto tempo que ele estava sofrendo. E agora, só de ir para Jesus, então que nós possamos sempre olhar para Jesus e buscar em Jesus as respostas para aquelas perguntas que não temos resposta, mas Jesus tem. Acho que o Sérgio tinha levantado a mão, a Aline. É só uma lembrança, né, para não desviarmos do assunto, que é tão importante a lição, né, que foi trazida pelo irmão Edivaldo, mas vale estudarmos, né, e trazermos esse assunto também, que é muito importante. Porque com a ressurreição de Jesus, Jesus tendo voltado ao céu, muitas coisas mudaram, né? Os demônios não têm mais algumas liberdades que eles tinham, né? Sim. Então, muito cuidado para que a gente não se engane com pessoas que estão dizendo que estão expulsando o demônio. Na verdade, parece que a religião moderna quer trazer os demônios tudo de volta. Mas, por causa do poder de Jesus, eles não fazem mais o que faziam na época de Cristo, né? Não vamos nos esquecer disso, né? Então, vale estudarmos futuramente sobre possessão demoníaca, né? Se isso é para hoje, se há hoje ou se há tantas coisas erradas. Não quer dizer que Satanás não influencie, não trabalhe, mas não vamos esquecer que uma das grandes armas dele é o engano, né? Isso. Falei exatamente isso com a Sorama hoje, a respeito, né? Se alguém for perguntar, né? Eu sei que essas coisas cessaram, essas coisas passou, por isso que perguntam assim, vocês expulsam o demônio lá? Não, porque lá ele não entra, ele não tem, sabe, essa coisa, o demônio é poderoso, não tem poder.
Poderoso é Deus, quem tem poder é Jesus, né? Ele já foi vencido e ele está desesperado, sabendo o que o aguarda, né? O lugar dele é terrível e aí é como o Sérgio colocou, ele tenta, né? Enganar as pessoas, né? Porque ele é o pai da mentira, para levar as pessoas para um lugar horrível, né? Mas, como diz Padre Quevedo, isso não existe, pode mandar. Fala, Aline. Compartilhar assim, rapidinho, porque eu acho interessante eu compartilhar com vocês também. Eu lembro, eu já contei para vocês que eu fiz um jejum muito maluco, né, antes de conhecer Jesus Cristo, e eu fiz 3 pedidos. Na verdade, eu já vivo os 3. Porém, aos olhos de Deus, eu ainda não tinha enxergado, né? Então, um deles era para que o Senhor me ajudasse na minha vida profissional, porque todo emprego que eu entrava não dava certo, empregos bons que eu ganhava bem, e aí todas as portas começaram a se fechar logo após o meu batismo. E o que eu não queria nunca na vida, mas é nunca mesmo, cheia de arrogância, soberba, faxina, empregada doméstica. Eu não queria, eu não queria. Eu lembro de orações que eu falava em deboche com as pessoas. Eu oro a Deus para que eu nunca precise trabalhar na casa de ninguém, que nunca me deixe passar fome, os meus filhos, para mim não precisar fazer isso. E onde que Deus me levou? Hoje já tirei minha primeira férias de carteira assinada, que eu nunca tive na vida, né? Já voltei para o trabalho, sou uma pessoa muito querida lá com eles, os meus filhos são abençoados por esses patrões, até a minha gata, gente, é abençoada pelos meus patrões, né? E hoje eu vejo o resultado do meu dinheiro, conheço o valor que o meu dinheiro tem, eu conheço o valor das coisas que eu faço para os meus filhos, eu vejo esse resultado, que eu posso fazer coisas para a minha casa, e o meu orgulho foi sendo trabalhado ali, né? A minha soberba, a minha arrogância. E quando eu percebi que essa porta era que o Senhor estava me guiando, eu entendi que muitas das vezes os pedidos de oração que a gente não faz, a gente não enxerga, porque a gente quer o que é melhor para nós, o que a gente idealizou na mente. Mas o Senhor, ele sabe o que é melhor para nós, né? Só que a gente não enxerga. E eu demorei muito tempo para enxergar. Demorei tempo demais ainda para enxergar que ele já tinha realizado os meus 3 pedidos. Então, aos olhos do mundo, a gente não vê Jesus. A gente vê o sonho enganoso do nosso coração, né? E hoje eu penso assim, eu tenho que ser pequena mesmo, eu tenho que ser miudinha. E hoje eu falo, a maior bênção que eu recebi foi ter sido quebradinha, sabe? De Deus ter me levado onde Ele queria. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Óbvio que eu não quero ser faxineira até os meus 80 anos, né? Mas ele me ensinou a caminhar com Jesus, na humildade, na pequenez de quem eu sou, mas fazendo as coisas com excelência, com muito capricho, principalmente de que não é meu. E aí eu aprendi na Bíblia também, nas Escrituras, que a gente tem que fazer para os nossos patrões, tipo assim, né? Como se estivesse fazendo para Jesus. Tipo, não, fazendo para Jesus. E ali eu falei assim, é isso. Então, eu sou tão abençoada, às vezes tem dias que está um caos, está uma bagunça, e aí eu falo, Senhor, só me dá força, mais 5 minutos. E quando eu termino, gente, tem hora que eu vejo, está tudo uma bagunça, eu bagunço para arrumar, nem eu entendo o que eu faço, tem dia. E depois, quando eu finalizo, eu olho para trás e falo, tinha uns 70 anjos aqui me ajudando, porque eu, Aline, eu não dou conta. E a gente não dá conta de muitas coisas, é o Senhor que nos fortalece, né? Amém. E é muito bom andar com Jesus nessa pequenez mesmo. E eu ensino sempre para os meninos, né, os conselhos que eu dou para os adolescentes. Ah, mãe, o que eu faço? A pessoa está me perguntando tal coisa, o que eu tenho que fazer? Escolha fazer o certo sempre, né? Se você vai pedir alguma coisa para alguém, vai dar um valor para alguma pessoa, seja humilde, seja pequenininho, não seja soberbo demais, não se ache demais, seja pequeno, seja humilde. Se for uma pessoa boa, ela vai te abençoar o dobro, né? E hoje o Luiz passou por isso. Falei, Luiz, seja humilde, seja simples, fala que você não entende disso, que você precisa da ajuda dessa pessoa. Seja honesto. E ali, até ele ficou surpreso, né, depois com o resultado. E eu também tenho aprendido sobre esses resultados, porque não é das pessoas, é em Cristo. Eu faço a minha parte, né? Porque o Senhor faz tanto por nós, né? Deu até o próprio filho.
por nós. Então, que a gente tem que aprender é isso mesmo, né? A nossa parte é o que ele não vai fazer, de jeito nenhum. Então, fazer a nossa parte, eu acho que é essencial, e principalmente crendo que o Senhor está com a gente, né? O jugo suave, está andando ali, você pode olhar para o lado, o fardo está leve, porque você não está andando sozinho. E é muito bom ter vocês, é muito bom aprender, estudar. Caderno, tem dia que eu não sei mais onde que eu vou procurar, assunto que eu escrevo tudo, eu anoto tudo, mas sempre tem edificado a minha fé essa troca, porque eu sozinha, eu não consigo andar com Cristo sozinha, sem ter os irmãos para me ajudar, para me ensinar o que eu ainda não sei da Bíblia, né? Quando eu estou falando alguma coisa que eu acho que eu sei, na verdade eu não sei, não. Muitas coisas, quando eu escuto os irmãos, eu falo assim, nossa, eu não acredito que eu estava com um pensamento de lata de sardinha, né? Pequenininho, embalado ali, né? É assim, é muito bom. Amém. Amém. É, Avaí, A irmã já falou tudo, mas antes da gente orar, eu queria depois. Pode deixar os irmãos comentarem, antes da oração final, só fazer um comentário aqui, um convite para os irmãos, né? Mas podem ficar à vontade aí. eu vou só colocar um versículo, né, para nos animar diante de tudo isso, né? A gente sabe que Deus não se esquece de nenhum de nós, nenhum instante, nenhum momento. Podem ter certeza disso, irmã. Creia nisso, né? Como Jesus disse, né? Crê nisso, né? Que eu estou com vocês o tempo todo. E aí, 1 Pedro, capítulo 5, bastante conhecido, versos 6 e 7, diz o seguinte: abaixem-se diante da poderosa mão de Deus, a fim de que no momento certo ele os levante. Coloquem nas mãos de Deus qualquer preocupação. Não é algumas, são todas. Sabe? A gente tem que orar agradecendo e pedindo a Deus por tudo, pois é Ele quem cuida de vocês. Tá, irmãos? Então Deus não se esquece. Talvez a gente, né, fique. Tem hora, será que o Senhor está dormindo, né? Como nós vimos na lição lá do barco, Senhor, esqueceu de mim, vai deixar que eu afunde aqui, né? Mas Ele não se esquece. Ele está vendo tudo. Né? Ele sabe, né, quantos fios de cabelo nós temos, né, Joel? Quantos já caíram, né? Se vai nascer de novo ou não. Ele cuida de cada um de nós, tá bom? Irmãos, mais algum comentário, alguma pergunta, alguma ponderação? Então tá bom. Que bom, você está aqui conosco. Mais uma vez agradecer ao Edivaldo pela lição, não perdendo o foco, né? Jesus, a presença de Jesus, os passos de Jesus. Precisamos estar sempre perto de Jesus. E eu ouvi o irmão Sérgio falando sobre alguns assuntos, e às quartas-feiras a gente está tendo, né? Seriam em torno de 7 lições que o Edivaldo tinha preparado, mas nós estamos também abrindo para, se você quiser trazer uma mensagem a respeito, né, sobre a presença de Jesus, sobre Jesus, fiquem à vontade. Logo em seguida, nós podemos, né, tirar a quarta-feira para estudar alguns assuntos, como o que o irmão acabou de falar, sobre possessão demoníaca, por exemplo, o que a Bíblia diz. Aí o Edivaldo falou sobre o poder, né? Se você vê lá, logo ali o menino, quando ele chega perto de Jesus, o espírito já agita. Mais para frente alguém fala, né? Crê? Tudo bem. Os irmãos também creem e tremem. Então, quem tem poder é Jesus. O poder está em Jesus, mas não devemos esquecer, como o Sérgio falou, há aí toda uma situação envolvida que nós temos que estudar, né? Temos que ler, temos que nos preparar, porque quando algumas pessoas perguntarem, como a Aline acabou de falar, como o Edivaldo falou, as pessoas vão querer saber, que a gente saiba responder à luz da Bíblia. Por isso que é bom ter esses assuntos, por isso que é bom estudar. Então, nós podemos, não precisa, tá, Edivaldo, correr com nada, mantenha o seu ritmo, como você disse, se não der para acabar numa aula, acaba na outra quarta-feira. Assim que a gente tiver abastecido, podemos, se algum irmão tiver algum assunto que gostaria de tratar, de saber, de aprender, nós podemos estar trazendo esses temas, fazendo uma lista e começar a trazer esses temas para aprendermos juntos. Eu sei que tem alguns assuntos que eu não domino, então eu vou ter que ouvir
irmãos como Joel, Edivaldo, Sérgio, aí eu vou aprender com eles para depois ensinar para alguém. Mas tem assuntos que são mais tranquilos para mim. Mas assuntos difíceis, polêmicos, eu quero aprender. Então, pense aí, ore, gostei da ideia, seria bom, mas, assim, tudo dentro de um planejamento, né? Podemos estar conversando depois, para a gente poder estar estudando. E eu sei que vai ter muitas perguntas, vai ter muitas dúvidas, e a Bíblia vai responder todas elas, com certeza. Amém. Senhora Deus por nós, Sérgio, para finalizar? Joel, acho que quer falar. Joel levantou a mão. Eu quero pedir oração por um rapaz, eu peço que todos aqui do grupo façam essa oração, interceder a Deus por ele. Eu vou fazer um serviço na casa desse rapaz, e eu tive ontem lá fazendo a visita na casa dele, e esse rapaz se abriu comigo, que sabe que eu sou cristão, a gente começou conversando ali, e ele é casado, tem 2 filhos, é um pedreiro daqui da região mesmo, tem a casinha legal, tem a família, mas ele tem um problema sério, ele passa de segunda a sexta trabalhando e tudo, e aí ele começa a beber, e aí entra no, no, nas drogas, e aí tá complicado. Ele já teve que tá tentando sair dessa situação, foi atrás de psiquiatra para ver se resolvia a situação dele, e aí ele se abriu comigo, né? E eu me propus assim da gente ajudar ele. Eu conversei bastante com ele, da gente ajudar ele em qualquer situação que ele precisar. E ele ficou de vir aqui fazer uma visita no domingo. Gostaria que os irmãos orassem para que Deus possa estar iluminando a vida desse rapaz. Inclusive, o psiquiatra falou para ele que precisa procurar uma religião, e a gente precisa mostrar Jesus para ele, né? Exato. Precisa Eu procurar Jesus. eu conversei direitinho com ele ficou bem emocionado mesmo. Com medo que ele tem 2 filhos pequenos, já os meninos já de 6, 7 anos, e ele está bem preocupado com a vida das crianças para o futuro, e para que Deus possa nos orientar direitinho aqui, para que ele venha realmente ver Jesus nas nossas vidas, e que possa, através disso aí, ele se arrepender, e ele e sua família, o nome dele é Ronaldo, a família dele eu não sei o nome, mas o nome dele é Ronaldo, que os irmãos lembrem dele nas suas orações. Mais alguém gostaria de fazer algum pedido de oração, irmãos? Queria agradecer a presença da Érica aí. Não sei se tem mais alguém pela primeira vez. Você ia falar isso, Aline? Pode falar. Obrigada. Pedir pela vida da Érica, né? A Érica procurou ontem, pediu para fazer um estudo, né? Da Bíblia com algum dos irmãos. Eu conversei com o irmão Edivaldo hoje, para que o Senhor vá trabalhando, encaixando todas as coisas, está nas mãos, né, do mestre. Então, eu queria agradecer pela visita dela, né, pela participação, perseverança de ter ficado até o fim, espero que ela tenha gostado. Ela é bem interessada nas coisas de Deus, muito estudiosa também, então eu acho que ela está entre os melhores. E obrigada. Vamos orar, então? Obrigada por me convidar. Prazer receber você aqui, viu, Érica? Obrigada. Vamos orar, então, irmãos? Senhor, muito obrigado pelo dia especial que o Senhor nos trouxe. Mesmo que tenhamos vivido coisas difíceis, momentos difíceis, lidado com pessoas difíceis, mas eu estou certo de que melhores são as coisas que aconteceram. Além de estarmos vivos e termos pessoas por perto, pessoas que podemos compartilhar, nós estamos encerrando o nosso dia, Senhor, com o estudo da Tua Palavra. Muito obrigado por Edivaldo ter trazido para nós essa reflexão tão importante que nos faz lembrar e fortalecer a nossa fé, para que confiemos naquele a quem tudo é possível, Senhor Jesus. E precisamos aumentar a nossa fé, sabendo que para Ele tudo é possível, e que possamos
orar, pedir, conversar com Ele. E ainda, se for preciso, Pai, que a gente coloque essa nossa necessidade na frente das necessidades de comer ou beber, como é um jejum. E muito obrigado, Senhor, por tanto ensinamento importante. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alerta que nós precisamos do Senhor para nos libertar de toda e qualquer influência do mal. E é para isso que o Senhor Jesus nos ensinou. E especialmente eu te agradeço por todas as pessoas que estiveram conosco hoje, pela Chilene, pelo Júlia, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida do Brian, que conheceu uma mulher tão especial, dedicada e interessada na sua palavra, que toda a sua vida, Pai, se transformou numa bênção para a vida de tantas e tantas outras mulheres, Pai. Também quero te agradecer pela Betânia, por ela estar conosco, por ela se dedicar ao seu reino, pela Surama, pelo trabalho dela, sua família, para que o Senhor estenda suas mãos sobre todas as coisas que estão no coração dela, que ela deseja tanto alcançar. Também, Senhor, te agradecemos pela Érica, por estar conosco, porque eu sei que o Senhor termina encontrando, procurando aqueles que procuram o Senhor, dentro do coração, em espírito, mas também estão atrás da verdade. E que o Senhor tenha encontrado a Érica hoje também conosco. Assim como o Senhor encontrou a Aline, como o Senhor tem encontrado a Lohane, encontrou o irmão Avair, Edivaldo, a Mari. Obrigado pelo jovem Luiz Felipe, que está aberto, fazendo parte de um estudo, mesmo sendo tão jovem como a Lohane, mas estão aqui conosco. Também quero te agradecer aqui pelo Vitor Hugo, por ele estar participando conosco, por minha esposa, pela Chile. Enfim, Senhor, muito obrigado porque estás tão presente. E especialmente eu quero te pedir pelo Ronaldo, que ele tenha força, que nada o impeça de ir para a reunião da igreja para encontrar o amor do Joel e da sua família por ele, da igreja. Que o Senhor guarde e proteja seus familiares, seus filhos, porque quem está envolvido, Senhor, nos vícios, muitas vezes, Pai, quase não tem força, mas nada que o teu Espírito não possa curar, nada que o seu Espírito não possa tratar, e certamente o Senhor está cuidando, colocando ele em contato com um servo teu, que é o irmão Joel. E, Pai, muito obrigado, porque a tua igreja é a oportunidade para que as pessoas conheçam a tua verdade. A tua palavra é quem santifica cada um de nós. Eu peço que o Senhor estenda suas mãos para todos aqueles que procuram a verdade, que encontrem na sua igreja as respostas verdadeiras que conduzem à salvação. Em nome de Cristo. Amém.